Olá, seja bem-vindo ao Estúdio de Verão. Eu sou Hildo Silva e você está na UniTV. A nossa entrevista de hoje em São Joaquim, na Serra Catarinense, é com o empresário sommelier, o Sr. Wilson Borges, um dos pioneiros, talvez o pioneiro na exploração do vinho na Serra Catarinense. Hoje o vinho é um dos grandes produtos catarinenses para o Brasil, com valor inigualável, com qualidade muito boa, e sobre esse tema nós vamos conversar com o Sr. Wilson. Sr. Wilson, muito obrigado pela sua vinda no projeto Estúdio de Verão. Eu quero lhe começar com uma provocação, como uma brincadeira. O Wilson do vinho já foi o Wilson da cerveja? Com certeza. De 1968 até 95, eu era empresário no ramo da cerveja, da Brahma, na época, né? Era Wilson da Brahma? Wilson da Brahma. Não era Wilson da cerveja, era Wilson da Brahma. Era Wilson da Brahma na época. Aí o senhor identificou uma tendência e se preparou para migrar para o vinho. O senhor percebeu que o vinho seria um novo atrativo para a nossa região? Todo mundo me pergunta isso. Claro que isso aqui é uma arriscada. Meus filhos, porque a gente vendia muita cerveja na época, e eles acharam que eu estava fazendo um negócio errado, mudar de uma hora da água, da uma hora para outra mudar, entendeu? Então não da água para o vinho, mas da cerveja para o vinho. Então realmente foi difícil. Até 95 era mestre cervejeiro, de 95 eu entrei no mundo do vinho. O senhor se preparou, o senhor fez que cursos? Eu fiz vários cursos, né? Fiz de sommelier, fiquei um ano estudando no educandário, não sou enólogo formado, mas fiz uma boa etapa para aprender um pouquinho com a Raquel, com o Betu, o famoso Betu, que é do Rio Grande do Sul, que era o enólogo da Vila Francione. A gente se preparou para entrar no mundo do vinho. Então, por isso, em 95, eu comecei a trabalhar com os vinhos que não era vinho de altitude na época, porque nós não tínhamos vinho ainda. A gente tinha vinho, mas era vinho comum, era Liebfraumilch, era Grande União, a Marco Lídio, porque os vinhos aqui ainda não tinham. Aqui a primeira planta foi a Quinta da Neve, que foi em 99, né? A Vila Francione em 2000, 2001, e eu vendi os vinhos deles em 2004. Primeiro foi vendido da Vila Francione e segundo, no final do ano, foi vendido da Quinta da Neve. Foi o primeiro que eu coloquei no mercado. Foi muito difícil, tá? Porque o cliente chegava e falava, não, os vinhos muito ácidos, vinho muito caros, os vinhos, entendeu? E aí era tudo essa complicação. E eu chegava a pedir para que alguém, eu ia tirar pedido, vender na nossa cidade vizinha de Lages, e pedimos que eles nos ajudassem, que colocassem o vinho. E tinha um restaurante famoso em Lages, chama-se Mussarela, uma pizzaria, e tinha um restaurante também, e eu pedia para ele colocar. E ele falava que não, que era caro, era difícil. Eu comecei uns amigos a pedir que fosse lá e pedisse o vinho. Aí até que um dia eu fui lá e ele me falou assim, ô, seu Wilson, vamos colocar esse tal de Joaquim aqui, porque tem um chato aqui que estão pedindo. Então foi aonde a gente começou. E hoje eu fico muito feliz, porque ele trabalha exclusivo com os vinhos de altitude, no restaurante dele. Então não é mais preço, agora é valor. Pronto. Ele entendeu o significado do qualidade produto. Também, né? Que a gente sofreu muito, né? Claro, barreiras novas, o nosso terroir era diferente. E hoje as coisas mudaram, né? Mudaram. Hoje nós temos a Serra Catarinense e os vinhos de altitude está em alta, né? Não só aqui em Santa Catarina, no Brasil inteiro, e por que não lá fora também em muitos lugares, né? Então hoje nós temos... a gente conseguiu, na época, trazer o Ângelo Gaia, aqui, que foi no lado, aqui na Casa da Cultura, e ele falou para mim, daí ele disse, olha, seu Wilson, os brancos de vocês são sensacional, mas os tintos, daqui 5, 10 anos, vocês vão ter excelentes tintos para competir
com os melhores vinhos brasileiros e também os lá de fora. Isso é o que está acontecendo. 30 anos o senhor tem de atuação na vinícola? 30 anos, mas com vinho mesmo, deu 2004, então um pouquinho 21, menos, né? 21 anos. Qual o tempo que leva um parreiral chegar à garrafa na mesa do consumidor? Vamos produzir, o senhor vai comprar hoje o terreno, planta a videira lá. Hoje você compra, você vai cuidar do terreno, você vai plantar. Não adianta você querer fazer antes. Você pode ter certeza que 2 anos aí tu vai lidando com terra, com a parreira. Aí talvez aí com 3 anos você tira a primeira colheita de colheita, um pouquinho antes, um pouquinho mais. Só que o que acontece? Esse vinho, ele vai ter que ser preparado, essa uva vai ter que ser preparada. Ela vai para a barrica, vai envelhecer. Dependendo do tempo, você vai deixar no mínimo ali 12 meses. Então, hoje é mínimo de 4 anos, você não consegue pôr um vinho na mesa do brasileiro, as primeiras plantas, né? Claro que daí depois você começa, depois que já plantou, já deu o primeiro ano, aí todo ano você vai ter a colheita, todo ano você vai fazer um vinho. Mas o difícil é isso, todo mundo acha que tu vai colher a uva, já vai fazer o vinho e já vai vender, e não é. Tu tem mais um trabalho, tu vai ter que comprar barril, tu vai ter que deixar envelhecer, tu vai ver se deu algum problema. Então é bastante dificuldade até você chegar ao consumidor final. Um bom profissional na elaboração do vinho é o sommelier. O sommelier ele vai cuidar da carta. Um bom profissional no mundo do vinho é o enólogo, né? Que é o que cuida. Um bom enólogo. Então o senhor esclarece aqui uma dúvida minha e do consumidor, do telespectador, do leitor, do ouvinte. Um bom enólogo, ele consegue já na primeira produção trazer um produto de qualidade com um princípio de referência? Ou vai apanhar muito? Não, qualquer vinícola quer ter bons enólogos, quem não quer? Só que cada terroir é um terroir. Você pega um enólogo, por exemplo, que está lá no Rio Grande do Sul, e ele trabalha muito bem com as uvas de lá, e quando ele vem para Santa Catarina, ele vai encontrar um terroir diferente, mas ele vai ter condições de fazer excelentes vinhos. Ele pode apanhar um pouquinho, vai ser normal, porque é terroir diferente, é colheita diferente. Aqui tem uma coisa muito interessante nos vinhos de altitude, que agora a maioria já sabe, porque tu vai para o Rio Grande do Sul, tu colhe a uva em janeiro, fevereiro, tem que colher. Nós agora tivemos aí vinícola colhendo uva, agora faz 10 dias, 15 dias que a vinícola Suzin estava colhendo Cabernet Sauvignon. Ainda em junho? Então nós levamos uma vantagem pelo nosso clima, nosso terroir. A nossa vindima é em março, né? Então as nossas uvas concentram muito mais o açúcar, o Brix aumenta, o teor alcoólico aumenta, e são vinhos potentes, vinhos... Por isso é que precisa ele envelhecer dentro da barrica. Aí o pessoal reclama, mas os vinhos de vocês são bons, mas são caros. Aí eu sempre respondo, uma coisa de boa tu já falou, são bons. Caros nós deixamos para depois, vamos ver a qualidade do vinho. Porque quando você vai diferenciar excelentes vinhos lá de fora, você pega um vinho do Chile, da Argentina, português, alguns vinhos bons são caros deles também. Só que o pessoal acha que os nossos são caros. Nossos vinhos são muito baratos, pensando com os vinhos bons lá de fora. Porque nós não fazemos vinhos comuns, a gente faz vinhos com produto diferenciado, uvas diferenciadas, casta diferenciada, né? Tá? Então esse aqui é o nosso diferencial. Ter uma quantidade menor, mas ter produtos melhor. Valor maior, valor agregado. Isso aí. A tributação do vinho merece uma crítica? Merece, com certeza, né? Isso aqui é uma coisa muito triste para nós, porque hoje, não vou te dizer corretamente, mas o Brasil hoje fica em torno aí dos 50, 54 o imposto, né? Por cento do preço do vinho é imposto. O imposto municipal, estadual e federal. Se você pega um vinho, por exemplo, que custa R$100, nós poderíamos vender por 50 se não fosse... O que eu queria que fosse?
que fosse como no Chile, Argentina, Portugal, que o imposto é como alimento, 3, 4%. Então aí fica bom. Eu já nem queria isso, eu queria que eles deixassem, como está para sair esses novos impostos aí, 26, 27. Como é mais ou menos o ICMS hoje? Que ele ficasse nessa data, que em vez de ser 54, baixasse ali para 27, 25. Nossa, ia nos ajudar muito. Porque todas as vinícolas, não pensem que as vinícolas, o pessoal acha, mas os vinhos são caros, e as vinícolas de São Joaquim, as vinícolas catarinenses, as vinícolas brasileiras estão ganhando muito dinheiro. Claro, quem tem bastante quantidade termina ganhando. E as nossas vinícolas, as vinícolas de São Joaquim, as nossas vinícolas que eu digo porque eu sou joaquinense, tá? Então, o pessoal acha que ganha muita grana, não ganha, demora. Tem vinícolas que o pessoal, o proprietário, vai morrer e vai deixar a conta para os filhos pagar lá, porque não consegue pagar. Toda a implantação, aquisição do terreno, preparação, plantio, tudo até a vinícola e tal. Compra dos equipamentos, contratação de pessoas. Justamente. Sem um bom investimento, um investimento vultuoso não produz um bom vinho. Não produz um bom vinho, bem verdade. Seu Wilson Borges, proprietário da Casa do Vinho. Isso, das 3 lojas, São Joaquim, Lais e Urubici. Tá certo. Eu vou lhe pedir um minutinho, nós vamos fazer uma parada bem rapidinha e voltaremos em instantes com o segundo segmento e o final do programa Estúdio de Verão na edição de hoje. Já estamos de volta com o programa Estúdio de Inverno. Na conversa de hoje eu tenho aqui a presença do seu Wilson Borges. O seu Wilson Borges é proprietário da Casa do Vinho, é empresário, é sommelier e estava falando aqui sobre a importância do enólogo na produção do vinho, do sommelier lá no restaurante e na venda desse vinho, desse produto, para que o consumidor entenda o valor que tem cada vinho produzido em Santa Catarina. O senhor trabalha preferencialmente com o vinho catarinense? Nós trabalhamos também com uma boa parte também do Rio Grande do Sul, que eu tenho muitos parceiros no Rio Grande do Sul. Então a gente hoje trabalha nas nossas lojas, São Joaquim e Urubici, principalmente somente com vinhos nacionais. Mas para degustação, a gente abre somente os nossos vinhos de altitude, que é os vinhos da nossa terra. Nós temos que prestigiar. Porque quando você vai em Portugal, tu vai tomar vinho português, tu vai no Chile, vai tomar vinho chileno, tu vai na Serra Gaúcha, vai tomar vinhos dos gaúchos. Vem em Santa Catarina, vai tomar os vinhos de altitude, que é o nosso Santa Catarina, né? Esse vinho de altitude surgiu há muito tempo, essa expressão vinho de altitude, é recente? Por que vinho de altitude? O que é vinho de altitude? Que o pessoal me pergunta muito. Vinho de altitude são vinhos de 900, 950 metros, altura. Do nível do mar? Do nível do mar. Que é onde nós estamos. É isso mesmo. E o que acontece? São vinhos que você não são chamados de vinho de altitude por ele dar um teor alto, pelo nosso clima, pelo nosso terroir, colheita mais tardia. Então ele chama-se vinho de altitude, porque os vinhos de altitude hoje nós não necessitamos de adicionar nada, colocar açúcar residual para subir teor alcoólico, nós não necessitamos disso aí. Então nós temos, por isso chama-se vinho de altitude, que muita gente que vai, quando a gente faz as palestras, a gente explica para eles sobre o que é um vinho de altitude. Então fala para mim, seu Wilson, para quem está nos acompanhando, o vinho de altitude, ele tem uma maturação da uva que gera mais açúcar e esse açúcar vai gerar mais álcool na produção do vinho. Pronto, já respondeu a pergunta, vou complementar. Vinho de altitude são vinhos que ele, por a colheita ser um pouco tardia, ele consegue um Blix alto. Isso é bom ou ruim? Muito bom, muito bom. Aí ele consegue o Blix mais alto, ele dá um teor mais alto e você consegue colher bons frutos, quer fazer um bom vinho. Você, para fazer um bom churrasco, tem que ter uma boa carne. Para tu fazer um bom vinho, tu tem que ter castas muito boas uvas, né? Então, até uns 2 anos atrás, mais ou menos aí, 2 anos e meio, o vinho do Brasil, era o máximo que podia vender ele era com 14 de teor alcoólico. Só que o lado de fora já podia vender com 14,5, 15. E aí agora com a nova legislação aí,
a vinho de altitude conseguiu. Então você pode hoje até 16. O que acontece? Nós ia vender um vinho, um varietal. O varietal é um vinho que é feito com uma uva só. Você ia vender o vinho e ele dava 14,5, você não podia vender aquele vinho porque ele passou do teor alcoólico, que o máximo era 14. Então agora hoje não, hoje até 16. A legislação foi adequada. Foi alterada e aí agora hoje a gente consegue excelentes vinhos varietais com uma uva só. E tu pode, até 16, tu pode vender. Faz os blend com 14,5. Então, explica o blend para nós. Tá. Então um vinho até 14 ele é vinho fino, tinto seco. De 14 a 16 é vinho nobre, tinto seco. Varietal seria uma uva só. Por exemplo, um Cabernet Sauvignon é um varietal. Um Merlot. Bordeaux. É um varietal. A uva que se conhece é aquele daquele vinho. Então tá. Agora, se você quer fazer um blend, daí, por exemplo, nós temos um comendador com 5 castas. O comendador é o senhor. Vamos explicar para a audiência também que o comendador é o senhor. O comendador é o próprio e sou comendador de verdade, tá? Então, o blend você faz, eu tenho um comendador que a gente faz aqui em parceria com a vinícolas, tanto de São Joaquim, como também alguns vinhos eu faço em parceria com o Rio Grande do Sul, tá? Então, deixar bem explicado. Então, são vinhos de excelente qualidade que você pega 15 de teor, por exemplo. 15 de teor é um excelente vinho que você fez, um excelente vinho. Ele não te agride, ele é macio, ele é a nossa característica das nossas uvas aqui. Está dando um sucesso total, sem você adicionar nada, e consegue produtos de qualidade. Então isso aí hoje é muito interessante para nós. E o blend é uma associação de castas. De castas. Você pode fazer um blend com 3 uvas, 4 uvas, 5 uvas, entendeu? Que por exemplo, você faz um blend com 5 uvas, como os franceses lá fazem, né? Feito uns grandes vinhos na França. Como alguns vinhos, o próprio Portugal faz lá com 3, 4 uvas, os blend, né? Para não falar dos seus parceiros, esse comendador, quais são as uvas e qual é o percentual? Tá. Tem isso também? Tem né? também. Eu tenho, por exemplo, um comendador que ele tem Cabernet, Merlot, Malbec, Franc e Taná. 5 variedades. 5 variedades. E eu tenho um que eu faço com a vinícola Suzin, também excelente parceiro, companheirão, que ele tem Cabernet, Merlot, Malbec, Franc e Petit Verdot. Tá? Quantas uvas hoje tem em produção aqui? Quantas castas? O senhor não fala uva, o senhor fala em castas. Quantas castas tem em produção aqui que já estão em processo de produção de vinhos? Tem bastante. Eu não sei nem te dizer a quantidade, mas é bastante. A Serra Catarinense está de parabéns. O nosso clima, o nosso terroir, nossos enólogos, o pessoal das vinícolas aí, cada um brigando para ter o melhor vinho. Por isso que a quantidade é pequena. Então, um ganha um prêmio lá no Chardonnay. Outro ganha no Sauvignon Blanc, que os brancos nossos aqui são maravilhosos, né? Então, muitas uvas, está dando muito bem as castas italianas, está dando muito bem as castas portuguesas. E não param de chegar produtos novos, testados e em estudo do nosso ambiente. Tudo que planta aqui dá, nem sempre colhe, mas que dá, né? Isso é muito bom. E aí dão bons vinhos também. Boas uvas, bons vinhos. Uvas espetacular, né? Assim, as vinícolas de altitude, mais uma vez, de parabéns pela briga, pela quantidade pouca, mas pela qualidade, assim, muito diferente do outro. Um querendo ganhar mais prêmio, outro querendo... Isso é muito importante para nós, que somos os consumidores do vinho e também os distribuidores, né, das vinícolas, né? Seu Wilson Borges, a secretária Noeli Tomé, a secretária de Turismo de Bom Jardim da Serra, lhe entregou um certificado, uma distinção. Não chega a ser uma comenda, igual ao do comendador, mas que distinção é essa que o senhor recebeu? Olha, eu vou te ser bem sincero, não vou te mentir. Isso aqui foi a minha colaboradora, a Tânia, e o pessoal do Senac fizeram, né? E a gente ganhou esse selo. Isso aqui é atendimentos,
pelos produtos. Deixa eu ler aqui para o senhor. Tá. Selo Serra Catarinense Sustentável, verde, Casa do Vinho 2025. E aí tem uma série de entidades aqui. Isso aí. Isso aqui é prêmios que a gente ganha, que a gente fica muito feliz em ganhar esses prêmios, porque realmente a gente acho que temos no caminho certo. Porque o lema da Casa do Vinho é o seguinte: você pode entrar triste dentro da loja, mas tu tem que sair feliz, porque tu vai degustar um vinho. E o atendimento. A gente preza muito pelo atendimento. É coisa que eu fico muito triste, é quando um cliente sai lá que eu senti que ele não está contente, eu vou lá na rua buscar ele de volta para mim oferecer mais um vinho para ele sair feliz. Isso aí é o nosso lema de trabalho, tá? Tá certo. Seu Wilson, muito obrigado por sua participação no Estúdio de Inverno na edição de hoje. Eu agradeço vocês aí pela oportunidade e pelo um pouquinho da explicação e sempre à disposição de vocês e que os turistas venham nos visitar, né? Tá bem, muito Tá obrigado. Bom? Obrigado. Seu Wilson da Brahma, agora Wilson da Casa do Vinho. Há 30 anos já o seu Wilson do Vinho, então Comendador. Comendador é só por conta da experiência. O seu Wilson é muito conhecido aqui na região serrana por causa do trabalho que fazia com a cerveja e agora é igualmente conhecido pelo trabalho feito com o vinho, produção e comercialização. O Estúdio de Inverno é produzido pela UniTV, pelas rádios Massa e Jovem Pan de Tubarão, pelo portal Litoral Sul de Criciúma, pelos portais UniTV SC, pelo portal Dono da Notícia e pelo Notisul, os 3 últimos aqui de Tubarão também. Obrigado pela companhia, continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro.